Bom, galera, meu nome é Cláudio, sou professor de matemática. Teremos hoje uma videoaula sobre razões trigonométricas, secante, cossecante, cotangente, ok? Para essa aula é importante que você já tenha entendido os assuntos de seno, cosseno e tangente, ok? Vamos lá. Cossecante. Bom, a cossecante é calculada como sendo a razão entre 1 e o seno de x. Ok? Então, para calcular a cossecante de x, a cossecante de um ângulo ou de um arco x, nós pegamos e fazemos essa divisão. 1 dividido por x. Com o seno de x diferente de zero. Por que o seno de x tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. E por que não existe divisão por zero? Vamos ver aqui rapidamente um exemplo prático para a gente entender por que não existe a divisão por zero. Vejam só. Quanto que é 6 dividido para 2? Óbvio que é 3, né? Como o resultado deu 3, deu exatamente 3, se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, como eu estou fazendo aqui, ó, se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, o resultado tem que dar exatamente 6. Ou seja, se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, o resultado tem que dar o dividendo. Ok? Essa divisão deu exata. Agora vamos tentar dividir alguma coisa por zero. Por exemplo, vamos tentar pegar 1 e dividir por zero. Quanto será que dá? Bom, tem que ser um valor que multiplicado por zero que dê 1. Que valor seria esse que multiplicado por zero que daria 1? Na verdade, esse valor não existe, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Jamais vai dar 1. Portanto, não existe divisão por zero. Tá certo? Não existe divisão por zero. Existe somente um caso que existe divisão por zero, é quando o dividendo também é zero. Tá certo? Mas isso aí pode ser assunto para uma outra videoaula. No caso, daria uma indeterminação. Mas não vou explicar aqui. Tá certo? Vamos adiante, continuar com trigonometria. Bom, outra razão trigonométrica aqui é a secante. A secante se relaciona com o cosseno. Então, para calcular a secante, é 1 sobre cosseno. E cosseno tem que ser diferente de zero pelo mesmo motivo da cossecante. Se nós tivéssemos uma divisão por zero aqui, se tivesse o cosseno sendo zero, teríamos uma divisão por zero, que é impossível, como a gente já viu há alguns segundos. E a cotangente se relaciona com a tangente. Então, é 1 sobre a tangente. Então, recapitulando. Secante, cossecante é 1 dividido pelo seno. Secante é 1 sobre o cosseno. E cotangente é 1 sobre a tangente. Ok? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos agora. Calcule se existir o valor de cossecante de 45. Cossecante se relaciona com quem? Se relaciona com o seno. Portanto, a cossecante de 45 é 1 sobre o seno de 45. Ok? Cossecante de x, 1 sobre o seno de x. E no caso, o x aqui é 45. Bom, é por isso que eu falei, você tem que ter conhecimento de seno, cosseno e tangente. Quanto é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Repetir o 1 e substituir o seno de 45. O valor dele que é raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, agora nós temos uma divisão de frações. Repito a primeira fração, no caso a fração de cima. 1 é uma fração? Claro que é. 1 sobre 1. Tá certo? E a de baixo eu inverto. A raiz de 2 sobre 2 fica 2 sobre raiz de 2. Agora é só multiplicar. 1 vezes 2 dá 2. E repito raiz de 2, já que aqui embaixo tem 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Bom, essa daqui já é uma resposta satisfatória, mas eu posso fazer um processo chamado de racionalização. Para racionalizar, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 sobre 2. Ok?
Bom, você já deve ter percebido que esse número aqui eu escolhi ele estrategicamente. Ó. Se aqui embaixo tem raiz de 2, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Se fosse raiz de 10, em cima e embaixo por raiz de 10. Ok? 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Tá certo? A raiz de 4 é 2. Portanto, aqui, na verdade, eu só fiz cancelar os radicais. Agora, nós temos 2 raiz de 2 sobre 2. Veja que o 2 está multiplicando em cima e está dividindo embaixo. Então, eu posso cancelar eles e vai sobrar apenas raiz de 2, que é, na verdade, o valor da cossecante de 45. Lembrando que, se o seno for zero, não existe cossecante. Nesse caso, existe cossecante porque o seno de 45 é diferente de zero. Fique atento nisso, tá ok? Então, vamos lá. Secante de 150. Bom, acabamos de ver que a secante se relaciona com o cosseno. Então, secante de 150, na verdade, é 1 sobre o cosseno de 150. Agora, é só você saber quanto é o cosseno de 150. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 vai coincidir com o de 30, só muda o sinal, porque está no segundo quadrante, o de 30 está no primeiro. Bom, enfim, cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2, negativo. Mais uma vez, mesmo processo, repito a primeira fração, inverto a segunda, certo? Então, estava raiz de 3 sobre 2, fica 2 sobre raiz de 3. 1 multiplicado por 2 dá 2. Aqui embaixo tem 1, debaixo desse 1 tem outro 1, subentendido, porque 1 dividido para 1 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E o sinal fica mais por menos, que dá menos. Veja que mais uma vez eu tenho um radical no denominador. Eu posso fazer o processo chamado de racionalização. Multiplique em cima e embaixo, dessa vez por raiz de 3, porque o meu radical agora é raiz de 3. Então, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 dá raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? 3. Então, no fim das contas, basta que eu cancele os radicais e coloque apenas o radicando, que no caso aqui o radicando é 3. Quando eu faço menos por mais, dá menos. Portanto, a secante de 150 é 2 raiz de 3 sobre 3. Negativo, logicamente. Ok? Vamos lá. Um outro exemplo, exemplo C, cotangente de 180. Sabemos que a cotangente se relaciona com a tangente. Então, 1 sobre tangente de 180. Certo? 1 sobre tangente de 180. Mas sabemos que a tangente de 180 é igual a zero. Então, se a gente tentar calcular a cotangente de 180 aqui, a gente vai ter que fazer 1 dividido por zero. E quanto é 1 dividido por zero? Na verdade, essa divisão não existe. Portanto, como essa divisão não existe a cotangente de 180. Ok? Por hoje é só pegar mais exemplos e responder seguindo a mesma lógica aqui. Lembrando, cossecante 1 sobre seno, cotangente 1 sobre tangente e secante 1 sobre cosseno. Por hoje é só, um abraço, um cheiro, fiquem em paz. Fui!